o ponto de resolução do problema é mais sugestivo por este caminho, e assim nós vamos evoluindo e entendendo cada vez mais todo este processo. Agora vamos pensar no seguinte, dentro desta vertente que eu trouxe a você em relação ao processo do TDC e tentando vinculá-lo ao campo da neuropsicomotricidade, como que eu passo a observar esse processo, Wesley? De que maneira eu passo a analisá-lo? O primeiro ponto que eu tenho que deixar claro para você é que o TDC ele não precisa estar conectado a um outro transtorno. Ah, eu sou TEA e tenho mais o TDC. Não, eu sou o TDAH e tenho mais o TDC. Isso é possível? É bastante possível. No entanto, eu posso apenas apresentar TDC e ponto, não tem mais nada. Ah, nós temos aí uma condição mais regular de que o TDC ele vem meio que aproximado, meio que margeando o campo do TDAH. Mas eu posso ter apenas TDC e ponto final. Apenas um déficit motor. Ele impacta negativamente os processos neurológicos. O TDC pode prejudicar, por exemplo, a minha condição cognitiva, de nível de aprendizagem? Não. O TDC não afeta necessariamente a base neurológica superior. Mas é claro que eu tenho que colocar um parênteses aqui. O ser humano, uma vez que ele aprende por meio das experiências, por meio das vivências, por meio das práticas, da exploração, muitas vezes, do ambiente das tarefas, talvez uma criança com dificuldades motoras também apresente dificuldade na vivência dessas possibilidades que o ambiente, que as tarefas nos oferecem. E por meio de uma falha de movimentos que me impede de ir lá e praticar e repetir, eu acabo tendo uma limitação cognitiva. Mas veja bem, não é que eu tenho limitação cognitiva porque eu tenho TDC, porque eu estimulo pouco, porque eu vivencio pouco, porque eu pratico pouco, o meu nível de conhecimento fica limitado. O meu nível de aprendizagem também fica limitado. Então, como é que você vai trabalhar agora com uma leitura rápida sobre o TDC? Primeiro, você vai observar uma criança por base de comparação. Como assim? Isso mesmo, você vai comparar de forma subjetiva. Quando eu observo uma criança que está na minha frente, de 5 anos de idade, e eu observo ela e comparo essa mesma criança com uma outra da mesma faixa etária, eu estou fazendo uma base de comparação. Me permita aqui fazer uma outra análise. Você, que está me ouvindo agora, você se considera uma pessoa coordenada para a tua faixa etária? Você acha que você é coordenada? Se eu te pedisse para se comparar agora com uma outra pessoa da mesma faixa etária que você tem a mesma idade, você é mais ou menos coordenado do que essa outra pessoa? O que você acha? Ah, Wesley, eu acho que eu sou mais coordenado, eu sou menos coordenado. O TDC vem daí, tá? Porém, me faça a seguinte análise agora. Supondo, hipoteticamente, que você é pior do que essa outra pessoa pela qual você se comparou. Você se julga uma pessoa menos coordenada. Se eu te propuser uma prática de intervenção agora, vamos trabalhar movimentos corporais específicos, direcionados. Você acredita que você aprende, que você melhora, que você evolui nesse nível de coordenação? Você acha que você consegue melhorar? Evolui? Ah, Wesley, acho que sim. Eu acho que eu consigo melhorar. Se alguém me propuser as práticas e eu treinar um pouquinho, eu vou evoluir sim. Perfeito. Então você não tem TDC. Você tem processos que se vincularam à tua incapacidade motora momentânea por processo dispedagógico, por falta de estímulo, por falta de oportunidade. Não é uma falha vinculada ao TDC. Agora, coloca na criança. Wesley, eu estou trabalhando aqui na sala de aula com 25 crianças. Criança não é agrupada por faixa etária? Criança normalmente é agrupada por base cronológica, correto? Então eu tenho 25 crianças que têm ou vão fazer 4 anos de idade. Se elas têm a mesma faixa etária, elas devem apresentar o mesmo padrão de desenvolvimento, o mesmo padrão de comportamento. As crianças, elas são iguais. Uma criança de 4 anos na minha casa, uma criança de 4 anos na sua casa, elas fazem a mesma coisa, elas só mudam de endereço.
Elas devem realizar os mesmos comportamentos. Aí uma criança de 1 ano e meio, Wesley, 1 ano e meio a criança vai subir em tudo que é lugar, sem você ensinar. Uma criança de 3 anos, coordenação bilateral, ou seja, é uma criança que consegue pedalar a motoquinha. É uma criança que poderia ser incentivada a trabalhar com uma bicicleta. Partindo deste princípio, qual é a ideia aqui? A criança apresenta padrões de desenvolvimento pela faixa etária. Então, ao observar 25 crianças, 4 anos todas elas, tem ou vão fazer ali pelas faixas de corte? Fazendo. Gente, tem 24 que está fazendo basicamente a mesma coisa. Tem uma que não está fazendo. Se tem uma que não está fazendo, concorda comigo que ela acabou de ser sinalizada a você, uma luz foi colocada sobre ela? Partindo desse princípio, você pode observar mais profundamente agora. Agora, opa, por que ela não faz? Olha, ela está atrasada, todo mundo está fazendo, menos ela. Então, qual que é o teu papel a partir de agora? Criar estímulos para equilibrar a resposta motora dessa criança. Práticas neuropsicomotoras. Você vai ampliar a estimulação de movimentos corporais para tentar fazê-la equiparar-se com os demais. Wesley, estou trabalhando muito e ela melhorou. Tudo bem, não é transtorno. Se ela melhorou, era uma criança que estava negligenciada. Era uma criança que não tinha oportunidades práticas em casa, na escola, na sociedade. Era uma criança que estava mais sofrendo por processo despedagógico do que propriamente de um transtorno. Como que eu sei disso? Se você trabalhou e ela conseguiu evoluir em relação à base neuromotora, tá perfeito. Ela está atendendo como se espera, como a idade me sugere. Wesley, estou trabalhando, estou estimulando e nada dessa criança melhorar, Wesley. Eu estou criando vários processos e ela não sobe, ela pouco melhora, pouco apresenta evolução. Então aqui, possivelmente, nós temos um TDC. Esta é a criança que você vai avaliar. A avaliação no TDC, ela leva em consideração testes motores, testes neuromotores ou neuropsicomotores, chame como você quiser, mas a ideia é eu avaliar padrão de movimento, semelhança de comportamento. A partir daqui eu vou tentar entender qual é o nível de atraso apresentado por essa criança. Então, profissionais do movimento como neuropsicomotricistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e, claro, poderíamos buscar uma análise mais complexa da atividade neurológica por um neurologista, por que não por um psicólogo, uma avaliação multidisciplinar. Mas no TDC, eu preciso de uma avaliação e uma investigação neuromotora. Testes de movimento corporal. Eu quero saber se aquilo que eu estou vendo é adequado para a idade, se ele está atrasado em relação à idade ou se ele está avançado em relação à idade. Percebeu que a observação em TDC ela é muito simples? Você só compara a tua criança com a outra criança. A minha criança faz o que aquela outra criança está fazendo? No campo do lançar uma bolinha, eu vou jogar uma bolinha. A minha criança faz igual ela faz? Não, ela não faz. Ela faz melhor ou ela faz pior? Na base de correr, a minha criança corre coordenadamente igual aquela outra criança ou não? E assim para todas as outras variáveis, para todas as outras vertentes. E dentro deste contexto, você vai alinhar o processo a marcos e saltos do desenvolvimento infantil. Marcos e saltos do desenvolvimento infantil. Que, na verdade, são aqueles períodos, aquelas janelas de oportunidade que as crianças abrem uma grande janela de oportunidade para adquirir novos conhecimentos. O que é um salto de desenvolvimento? Sabe aquela criança que era uma Maria Mole e firmou o pescocinho? É um salto de desenvolvimento. Aquela criança que começou a firmar o tronco sentadinha? É um salto de desenvolvimento. A criança que começou a engatinhar? É outro. A criança que começou a ficar em pé? Outro. Andar? Falar? Outro. Saltos de desenvolvimento estão alinhados, além da resposta motora, com a evolução do nosso sistema neurológico. Poda sináptica, amadurecimento neurológico, que são mecanismos neurobiológicos, que lá na pós, prometo a você, que eu vou explicar para você com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de cautela, com mais tempo, para que a gente possa debater alguns desses contextos e toda a sua influência positiva e negativa acerca da aquisição infantil. O que eu quero trazer para você é que a criança TDC, ela não tem problema neurológico.
Apresenta-se sim uma falha no sistema neuromotor. Não sabemos exatamente qual, mas o resultado disto vem por meio de uma criança que realiza movimentos de maneira aquém do esperado para sua faixa etária. Tá, Wesley, mas qual é a base aproximada para que a gente faça essa leitura do TDC? A prevalência de diagnóstico para o TDC está associada primordialmente entre 5 e 11 anos de idade. Quem é a criança TDC atualmente? É a criança que normalmente, não estou dizendo só porque aconteceu isso, a criança vai ter TDC. É uma criança que normalmente nasceu com baixo peso, é uma criança que nasceu prematura ou pré-termo, é uma criança que durante o período gestacional foi submetida a volume, a excesso de exposição ao álcool. Percebe? Esta é a criança que tem maior probabilidade de desenvolver um TDC ao longo da vida. Agora, esses fatores são suficientes para desenvolver um transtorno? Não. São causadores importantes, mas não são suficientes. Então, eles podem existir. Uma criança que nasceu com prematuridade. Ela tem aqui uma resposta evolutiva no campo neuromotor maravilhosa. Ou nasceu prematura e apresenta atrasos motores. E aqui eu coloco um parênteses a você. Prematuridade de 7, 8 meses, raríssimas vezes trazem problemas para as crianças. A maior parte dos problemas que nós visualizamos estão associados a uma família, a um cuidador, a um profissional, a um responsável que tirou da criança a capacidade, por exemplo, de viver o mundo ao seu entorno. Então porque meu filho é prematuro. Então eu, com cautela excessiva, fechei a possibilidade de ele florescer. Então muitas vezes as falhas é por processo dispedagógico e não como uma base de TDC. E aí, respondendo o chat novamente, não, nem toda criança, não quer dizer que todas as crianças são TOD, todas as crianças são TDC. O que nós temos é um volume maior de crianças que apresentam alguma atipia, algum mecanismo de neurodiversidade. Isso é cada vez mais comum, por diagnósticos que estão cada vez mais precisos e também por uma sobrecarga desnecessária. A criança respirou torto, eu tenho que procurar um transtorno nela. E como se não bastasse procurar um, eu tenho que colocar mais 5, 6 associados. Tome cuidado. Nem sempre a intervenção ela vem por meio do transtorno principal. Talvez eu seja, por exemplo, TEA, e o que atrapalha a minha aprendizagem, o que atrapalha meu comportamento, são transtornos de ansiedade. Então, a minha intervenção deveria vir para melhorar a aprendizagem e a socialização dessa criança por meio dos transtornos de ansiedade, e não pelo TEA. Então, eu tenho que fazer uma leitura muito cautelosa sobre esses processos. Tá? E o norte para você visualizar tudo isso são os saltos de desenvolvimento infantil. E eles estão colocados, pessoal, basicamente da seguinte maneira. A criança ela apresenta saltos de desenvolvimento que estão alinhados às podas sinápticas e à maturação, do nascimento até o 5º mês de vida, de mês a mês. Praticamente é mensal. Eu tenho uma grande evolução, uma grande mudança de comportamento, de nível de aprendizagem a todo mês. Uma vez que a criança passa do 5º mês de vida, até os 2 anos de idade, os intervalos vão ficar um pouco maiores. De 1 mês e meio até 4 meses. Pensa assim, a criança está engatinhando hoje, 8 meses. Ela vai andar com 1 ano. Então eu tenho um intervalo de 4 meses. É o intervalo entre um e outro salto. Após os 2 anos de idade, os intervalos médios são de 2 em 2 anos. De 2 para 4, 4 para 6, 6 para 8, 8 para 10, 10 para 12. Adolescência. De 12, 13 até 15, 15 para 17, fase adulta. Tá certo? Então aqui a gente tem uma base generalista do processo destes saltos de desenvolvimento. Agora, temos um pilar importante para pensarmos. Esse TDC que eu mencionei a você, o que ele vai apresentar como característica de comportamento? Você já entendeu que vai observar, vai comparar uma criança com a outra, vai verificar padrão de desenvolvimento, semelhança de comportamento. Esse possível aluno, indivíduo com TDC, ele te apresentará dificuldades na coordenação motora ampla,
grandes grupos musculares trabalhando, grandes gestuais, muitas vezes já não são coordenados ao extremo, porque envolve grande grupamento motor sendo recrutado. Mas eu vou ter dificuldade, por exemplo, para correr, para subir, para descer, para saltar. Eu também vou apresentar dificuldades na coordenação motora fina, um tanto óbvio, não é mesmo? Se eu apresento dificuldade no grande movimento, o micromovimento também vai ser comprometido, porque o micromovimento da praxia fina, ela vem somente depois. Primeiro é coordenação motora ampla, depois coordenação motora fina na base de desenvolvimento. Então, esta escala de evolução virá de maneira mais tardia. Natural que isso também seja impactado de forma negativa. E como resultado para essas situações, você vai visualizar uma criança com dificuldades posturais, com dificuldades na grafia, uma letra feia, uma dificuldade para escrita, tá? E, proporcionalmente, lentidão acerca dos processos de aprendizagens. Uma criança mais lenta que os demais. É aquela criança que sofre bullying. É aquela criança que é a última a ser escolhida nas brincadeiras. É aquela criança que sempre fica de canto, tem vergonha, não gosta muito de participar de aulas de educação física escolar, por exemplo, em que o movimento é muito ruim. Mas veja o que eu falei mais cedo. Não quer dizer que essa criança vai apresentar outros problemas de aprendizagens. Talvez ela leia muito bem. Talvez já fale 3, 4, 5, 10 idiomas. Talvez tenha um nível cognitivo espetacular. Mas no campo neuromotor, ela apresenta falhas primordialmente no equilíbrio, na coordenação motora ampla e na coordenação motora fina. E só com esta fala até aqui, o que você vai fazer para melhorar um TDC? Se você tiver que intervir agora, hoje, nesse exato momento, o que você tem que fazer? Desenvolver exercícios de equilíbrio, desenvolver exercícios de coordenação motora ampla, desenvolver exercícios de coordenação motora fina. Simples assim. Tá? Já ficou bem fácil de pensar na intervenção. Agora vamos compilar um pouco mais de tudo isso que eu falei para deixar o processo mais alinhado. O grande problema do TDC é que ele está vinculado a problemas de autoimagem, a problemas de autoestima, a problemas de confiança. Então, a criança TDC, ela vai passar pelo processo educacional apenas com problemas motores. Mas ela vai evoluir bem nas disciplinas, nos componentes curriculares, em todo o processo cognitivo. É a criança que não vai gostar de movimentos corporais, mas vai evoluir muito bem. O grande problema disso é que na pré-adolescência e adolescência, o corpo, o movimento corporal, é sinônimo de relacionamento. E isso vai se alinhar especificamente com a base socioemocional. Então, uma criança que não realiza bons movimentos na infância, na pré-adolescência e adolescência, pode apresentar dificuldades de relacionamento, dificuldades de confiança, o que vão colocar em xeque especificamente o processo de aprendizagem. É uma criança que foi muito bem ao longo da primeira década de vida, mas na adolescência ela despencou. O negócio veio ladeira abaixo, só piorando. É uma criança que apresenta dificuldades de comportamentos. É uma criança que precisa de suporte psicológico. E se ainda assim ela passar pela adolescência, se nada de mais grave acontecer nesse período, eu vou ter um adulto que muitas vezes é retraído. Um adulto que muitas vezes se esconde da sociedade. Alguém que é muito solitário, que optou por uma profissão que é ele um computador, é ele um papel, não tem ninguém para se comunicar e se relacionar. Então perceba que o TDC, como um simples problema motor lá da infância, ele pode estourar em um adulto solitário, depressivo e com características muito introspectivas. É muito perigoso o que vem pela frente, o que é aumentado, por exemplo, para este indivíduo que apresenta o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Mas agora eu tenho que ser muito justo com você, para que eu não te deixe com informações com algumas brechas. Como eu disse mais cedo, no curso de neuropsicomotricidade, por exemplo, a gente tem uma aula só de TDC e neuropsicomotricidade. Nós temos
componentes curriculares que tratam especificamente do campo de neuroanatomofisiologia, aplicando as patologias motoras. Nós temos o processo de avaliação psicomotora, de avaliação motora. São 4 aulas nesse processo. Nós temos aqui intervenções mais específicas acerca do movimento para crianças típicas ou atípicas. Então, a gente tem um curso realmente muito completo para que a gente possa analisar toda esta variável de uma maneira mais detalhada, perfeita, e eu te convido para você realmente dar uma observada, uma analisada na matriz curricular, que ela é completa, ela é muito bacana. Diante desse cenário, me permita fazer uma reflexão rápida com você, para que eu não te deixe com uma lacuna de informação. No campo dos transtornos, você vai perceber que é muito comum a recomendação de prática, a recomendação de intervenção, ela partir, por exemplo, tem que melhorar nessa criança coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Junto com este escopo de recomendação, vem mais um elemento. No TDC, pede equilíbrio. No TEA, se pede tônus muscular, tonicidade. Quase todo transtorno que você se deparar vai vir uma recomendação de coordenação motora ampla, coordenação motora fina e mais alguma coisa. Ou é equilíbrio, ou é lateralidade, ou é tonicidade. E a pergunta é, no campo neuropsicomotor, tudo falha nesses dois, né? É sempre ampla e fina. Não, não é sempre ampla e fina. Isso acontece porque a maior parte dos diagnósticos, eles acontecem após os 5 anos de idade. E o que é que nós devemos estar estabilizando aos 5, 6 anos de idade? Coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Então é mais uma coincidência, porque eu, enquanto pai, fui procurar ajuda, fui procurar diagnósticos, porque eu percebi que meu filho está com dificuldade para ler, está com dificuldade para escrever, está tendo dificuldades na escola, e aí eu vou atrás. E o que eu quero que meu filho melhore? Jogar futebol? Vôlei? Pular amarelinha? Não, eu quero que ele escreva bem, eu quero que ele consiga memorizar os processos daquele texto que ele leu de maneira mais interessante. Então percebam que é mais uma coincidência do que propriamente uma condição de vínculo. Porque quando falha o processo de coordenação motora ampla e fina, já falhou alguma outra coisa antes. Já falhou tônus, já falhou equilíbrio, já falhou a lateralidade, já falhou a noção do corpo, já falhou a orientação de espaço e tempo. Eu já apresentei outras lacunas, só que como era criança, 2 anos, 3 anos, tanto faz e tanto fez. Vida que serve e vamos empurrando com a barriga. E este é um cuidado que nós temos que ter. Combinado, pessoal? Então, por mais que o TDC venha com esta prevalência de 5 a 11 anos, eu preciso estar observando as falhas de comportamento e as falhas neuromotoras que estão se apresentando nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Não à toa, é cada vez mais precoce a análise de reflexos primitivos, reflexos tônicos, processos que acontecem do 1º ao 5º mês de vida. Ao longo do 1º ano, nós fazemos observações em relação às etapas de desenvolvimento motor para começar desde muito cedo a julgar, a analisar a criança se uma pequena falha poderia estar ocorrendo, se uma pequena falha poderia estar surgindo. Combinado? Então eu começo a analisar precocemente para que eu não tenha todo este processo tardio de início da intervenção. Detalhe, o diagnóstico pode e deve vir depois dos 5, 6 anos, não tem problema. Mas eu posso, aos 3 anos, regular processos. Eu posso, aos 4 anos, ampliar rotinas. Eu posso, aos 5 anos, antecipar a estimulação dirigida. Então, é para minimizar o dano futuro que nós começamos essa leitura, essa intervenção antes. E aí, novamente, nós voltamos para a neuropsicomotricidade, que, na prática, ela requer todo o controle das emoções, porque com um bom controle emocional, você consegue acessar a base cognitiva, a base racional, e com uma boa base de processamento neurológico, você tem a possibilidade de utilizar bons movimentos corporais, técnicas motoras que são mais assertivas, que geram uma boa sensação, que, como consequência, equilibram o meu aspecto emocional, que, por sua vez, melhoram a minha cognição, que melhoram os movimentos e a assertividade, que, novamente, melhora a emoção, cognição e movimento.
Isso é neuropsicomotricidade, gente. É claro que a gente tem aqui algumas preocupações maiores para dados momentos de análise, para campo primitivo, para campo emocional e afetivo. Ora, nos preocupamos mais com o elemento cognitivo, ora, nos preocupamos mais com o elemento motor. Agora, no campo neuropsicomotor, isso deve estar de maneira conjugada. Se não estiver entrelaçado, nós estamos falhando em algum processo. Nós estamos falhando em relação a alguns desses elementos. E aí, acerca deste processo neuropsicomotor que eu trouxe a você, eu necessito muito que você faça a seguinte leitura. Wesley, o que mesmo eu tenho que olhar em neuropsicomotricidade para que eu possa entender melhor o TDC e outros tantos transtornos? São 7 fatores funcionais, são 7 mecanismos que devem ser trabalhados e difundidos primordialmente até, no máximo, 7, 8 anos de idade. Então você tem até por volta de 7, 8 anos de idade para entregar uma base neuropsicomotora com perfeição, com equilíbrio, com organização neuromotora. Quais são elas? Tonicidade é o primeiro pilar. Tônus muscular com 1 ano de vida tem que estar pronto. Equilíbrio no 2º ano de vida, momento da fase bípede. Logo na sequência, lateralidade, que é fazer com a esquerda, fazer com a direita. Lateralidade vem até os 3 anos de idade. Noção do corpo, esquema corporal, a representação que a criança tem de si mesmo, do corpo dela no ambiente, até os 4 anos. Orientação de espaço e tempo, até por volta dos 5 aninhos. Coordenação motora ampla, casa de 5 para 6, e coordenação motora fina, de 6 para 7 anos. E aí a gente vai analisar outras vertentes. Coordenação óculo-manual, óculo-pedal, até 8 anos de idade aproximadamente. Olho-mão, olho-pé. Então, diante desse cenário, você vai trabalhar todas essas variáveis. E no TDC, nós temos que melhorar o equilíbrio. Só que eu só consigo desenvolver equilíbrio se eu trabalhar o tônus muscular antes. Se eu não tenho equilíbrio, já falhou a tonicidade, que é essa contração muscular que temos, que mantém posturas. Então, desenvolva-se no TDC equilíbrio. Como que nós podemos trabalhar com atividades de equilíbrio? Muito fácil, hein? Deixa eu mudar aqui a tela, já para deixar organizadinho. Como que a gente pode trabalhar equilíbrio? Vamos lá, algo muito fácil, muito simples. Equilíbrio, normalmente ele vem apoiado em 2 recomendações principais. Esse equilíbrio, ele é parado ou ele é em movimento? Eu posso me manter equilibrado em uma posição estática, numa determinada postura, paradinho, sem mexer. E aí dentro dessa variável você vai colocar elementos. É com os 2 pés? É com um apoio em um único pé apenas? Com uma perna só? Quanto tempo você vai ficar nessa posição? 10 segundos? 15 segundos? 20 segundos? São com os olhos abertos ou com os olhos fechados? E aqui você cria os exercícios. Como base de equilíbrio em movimento, você vai se deslocar por sobre essa corda, você vai se deslocar por sobre essa fita, em zigue-zague, com as pernas mais afastadas, menos afastadas, calcanhar, ponta do pé, empurrando e deslocando objetos por uma metragem maior ou por uma metragem menor. Assim que se trabalha base de equilíbrio. Aí você pode criar, claro, e associá-la à realidade que você tem na sua frente, a demanda de dificuldade e de potencialidade que a criança te apresenta. Da mesma forma, você tem que trabalhar com coordenação motora ampla, correto? Aqui temos o recurso mais fácil de todos. Trabalhar a coordenação motora ampla é só você produzir exercícios que envolvam grandes grupos musculares. Então você vai trabalhar com corrida, podemos trabalhar com uma criança virando cambalhota, com uma criança saltando. Vamos brincar de pular corda? Saltar no mesmo lugar, com um pé, com 2 pés. Vamos brincar com bolas de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, de cores diferentes. As atividades coletivas, as atividades individuais. Vamos pensar numa parede de escalada. Trabalhos de coordenação motora ampla requerem de todos nós a utilização de grandes grupos musculares no processo. Ao fazer esse modelo, você consegue trabalhar de maneira facilitada o processo da praxia global. E, por fim, coordenação motora fina. E agora? Como que a gente trabalha com coordenação motora fina?
essa base de micromovimento que só vem por volta dos 6 anos de idade. Não que indiretamente eu já não trabalhei ela com 1 ano de vida. Eu brinco lá na pós-graduação que a criança com 1 ano de idade, ela come formiguinha do chão. Quando ela pega uma formiguinha do chão e leva na boca, é coordenação motora fina. Mas eu vou sobrecarregar, eu vou estabelecer no final do processo de desenvolvimento por volta dos 6 anos, 7 anos às vezes. Esse trabalho envolve o manipular o giz, a caneta, o lápis de cor, o pintar, o desenhar, o realizar contornos, o passar a linha em uma agulha, claro, mais grossa, com um buraquinho maior, o pensar, por exemplo, em traçar aquele cartão furado, fazendo todo o alinhavo com um barbante. Eu poderia trabalhar ligando pontos, nós poderíamos trabalhar com papel de seda aqui na minha mesa, vou pegar com uma única mão e vou fazer uma bolinha bem compactada e talvez poderíamos pensar em papel crepom para colar logo na sequência. Utilizar tesouras é possível? Obviamente que sim. Perceberam como é fácil pensar nas atividades? O problema não é criar exercício. Se eu estou meio que limitado hoje, se minha criatividade não está muito boa, temos as aulas, temos a pós-graduação, temos os materiais de apoio, temos, obviamente, os recursos da internet. Temos muitas possibilidades atualmente para pensar na prática. O que eu tento te ensinar na pós-graduação é muito além disto. Eu tento te mostrar lá na pós-graduação uma estrutura de fazer o que em cada faixa etária. Então, normalmente, eu trago a você um quadrinho e eu ancoro a discussão em o que é elemento estrutural da psicomotricidade. O que você tem que dar mais atenção para a criança de 1 ano de idade? Aos 2 anos? Que tipo de prática você deve produzir? Tá, mas e uma criança de 3, 4, 5, 6 anos faz o quê? O que eu tenho que fornecer como maior